mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Toda vez que você estiver cantando agora, mais perto quero estar, você não vai pensar que é um perto, tempo, distância. Você vai pensar que agora é um perto, proximidade, semelhança. Nós todos, como filhos, queremos ser cada dia mais parecidos, uma expressão cada vez mais fiel de quem é o nosso Pai. Quando Deus falou de proximidade dele, seria uma estupidez alguém que é onipresente falar de perto, distância. Sabe qual é a desgraça do capeta? Vou te falar para você qual é a desgraça do capeta. É porque ele está perto e nunca vai ser próximo. O capeta sonha o dia em que ele não ficaria perto de Deus. E a desgraça dele é que para onde ele vai, Deus está perto, porque é onipresente, e ele vive atormentado. Não tem nada mais perturbador de que você estar perto e não ser próximo. Amém? Então nós vamos cantar de novo, e agora vai ser fazer essa oração. Eu quero estar cada vez mais perto, como quem quer estar próximo, transformado de glória em glória, graça sobre graça, de fé em fé, na perfeita imagem da tua semelhança, para que quem me vir como filho, veja o Senhor como Pai que me enviou. Amém? Vamos cantar de novo, pelo menos o coro aí, e fazer essa oração. Graças a Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E ainda que seja dor que Sabe, às vezes a gente pensa que Deus, como Deus, quer devoção. Quem criou todas as coisas não foi Deus, foi o Pai, que usou seu poder de Deus para fazer sua vontade de Pai. Então não é um Pai criando todas as coisas para ser reconhecido como Deus. É o Pai usando o seu poder de Deus para ser conhecido como Pai. Então Deus não quer ser reconhecido como Deus, quer ser conhecido como Pai. Por isso, de alguma forma, a gente tem que se libertar da figura do divino para mergulhar na referência do paterno. Você imagina o tanto que Jesus assumiu um risco lascado, quando lá na cruz, suas últimas palavras foram numa sequência perturbadora. Imagina quem estivesse passando ali, ouvindo a declaração de Jesus, e tirasse a conclusão pela metade. E na cruz Jesus diz assim: Deus, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Então, se nós não nos desapontarmos da figura divina, nós nunca mergulharemos na figura paterna. A figura divina alimenta nossas expectativas de poder, mas a referência paterna alimenta a nossa consciência de propósito. Amém? E às vezes a gente fala assim, ainda que seja dor, a gente pensa que Deus quer sofrência. Deus quer que a gente sofra. Não é o sofrimento da sofrência, é a dor do pai em favor dos seus filhos. Sabe o que Deus quer? Quer que você ame
tanto seu irmão quanto ele ama todos os seus filhos. Na cruz, Jesus estava sofrendo, não a dor dele de filho, mas na cruz Jesus finalmente pôde sofrer a dor do coração do pai dele em favor de todos os seus irmãos. Amém, irmãos? Nós não temos problema com Deus. O filho mais novo fez tudo errado, se arrependeu e falou: vou lá falar com meu pai. O filho mais velho, que fez tudo certo, nunca fez nada de errado, quando viu aquilo acontecendo com o filho mais novo, o pai foi lá e falou: vamos lá encontrar com seu irmão chegou. Ele falou assim: esse teu filho. Então às vezes a gente consegue conversar com Deus como Deus, sendo o nosso Deus, mas a gente não quer admitir a presença do nosso irmão. Então o filho mais velho chegava até a admitir: o senhor pode ser meu pai, mas ele seguramente não é meu irmão. Amém? Todo esforço de Deus não é reunir devotos da divindade. Todo esforço de Deus é para promover o encontro dos irmãos. É para que os irmãos se encontrem em comunhão. Vamos cantar isso de novo? Vamos estar dispostos a sofrer essa dor? Fala: Deus, eu quero sentir a dor da tua saudade pelos filhos. Eu quero sentir o quanto o seu coração dói de saudade pelos seus filhos. E é assim que eu quero que meu coração dói de saudade pelos meus irmãos. Amém? Então vamos cantar isso aí. Porque é essa dor de saudade que vai nos unir a Ele. Amém? É estar unido à semelhança dEle, de desejo de encontrar os irmãos e de ver os irmãos em comunhão. Vamos cantar só mais uma vez. Aleluia. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E ainda que seja dor, que me una a ti, sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia. Abra sua Bíblia, a gente quer continuar meditando sobre identidade e propósito. E eu quero repartir com vocês a partir de um texto muito conhecido, que é o combate lá de Davi com Golias, a partir de 1 Samuel, capítulo 17. E não é uma pregação, é uma leitura. Eu quero fazer com vocês uma leitura reflexiva. A gente vai lendo o texto aqui e vai meditando sobre aquilo que o texto nos revela em termos de identidade, natureza e propósito. Quando a gente compartilha sobre isso, muitas vezes a gente é levado a pensar que Deus nos deu uma missão. E Deus não nos deu uma missão. Deus nos deu um trabalho para que Ele cumpra a missão. Quem tem a missão é Deus. E Deus nos chamou para um trabalho para que Ele cumpra a missão de nos tornar filhos plenos e maduros à semelhança dEle. Amém? Então Deus estabeleceu qual era o seu propósito.
o eterno propósito da sua vontade, que está lá em Gênesis. Ele diz assim: façamos. Façamos o quê? O homem, o humano ser, de modo que ele seja a expressão visível de quem nós somos. Então, uma imagem segundo uma semelhança. Ou seja, os invisíveis de Deus ganhando através de nós, a sua família, expressões visíveis. Então, nós somos o visível do invisível. Cristo veio para ser a revelação plena daquilo que Deus estava dizendo. Quando Deus lá em Gênesis diz façamos, e ao dizer façamos, Ele já criou, Ele criou essa pessoa relacional. Então, a humanidade, o humano ser que Deus está falando, não é um indivíduo humano, não é um ente humano. É a natureza de Deus e as suas virtudes sendo reveladas na nossa forma de ser humano. Então, o diabo transformou o privilégio e a responsabilidade de ser humano na defesa da sobrevivência do ente humano. Então, muita gente está tentando salvar o ente humano, e o único caminho de salvação para o ente humano não é salvar o ente, mas é ser o humano que Deus nos fez para ser. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos nos esvaziar de toda expectativa que nós possamos ter até do poder de Deus, e Jesus, tendo conhecido a Deus e o seu poder, não se aferrou, não se restringiu a possuir o direito do poder, mas pelo contrário, ele se esvaziou de todo o poder, e ao se esvaziar de todo o poder, ele foi encontrado em figura, em expressão visível do que é o ser humano. E nessa expressão, ele veio para dar vida aos seus irmãos, que é o que está lá em Gênesis. Então, tendo Deus dito que faria, ele criou. E ele criou uma relação, Cristo e a igreja. Então, o absoluto do propósito de Deus para nós está na consciência do propósito que é ser Cristo e a igreja. E agora ele está formando entre esse homem que ele disse que faria e esse homem que ele já criou, ele está formando. Então, Cristo está sendo formado em nós. E é Cristo em nós a esperança de que a glória de Deus, que ele disse que revelaria através dos seus filhos, se revele. Amém? Então, Deus nos deu trabalhos para que através dos trabalhos que ele nos deu, Cristo seja formado em nós. Então, a missão de Deus não é a gente entregar para Ele um trabalho bem feito. A missão de Deus é nos transformar em trabalhadores perfeitos à semelhança dEle. Glória a Deus, amados. Aleluia. Quando você chama um filho seu para ajudar a lavar o carro, arrumar a casa, você não pode estar pensando num carro limpo ou numa casa arrumada. Senão isso chega a ser estúpido. Porque a gente gasta mais tempo corrigindo o que os nossos filhos fazem, quando a gente chamou eles para ajudar, do que aproveitando a ajuda deles. Então Deus gasta mais tempo corrigindo o que a gente faz do que aproveitando o nosso serviço. Amém, amados? Amém? Porque Deus não chamou nós para arrumar as coisas, porque Ele queria a coisa arrumada. Para ter a coisa arrumada, Ele já tinha quem fazia. Amém? Servos, Deus já tinha. Amém? Então, quando Ele chamou a gente para participar do processo, Ele não estava de olho no serviço bem feito. Ele estava de olho na pessoa bem formada. É para que a gente conhecesse o coração dele e aprendesse a ter o coração dele em favor da família. Só isso. Glória a Deus. Amém. Por isso, a gente não pode viver das aparências. Por isso, nós temos que entender que primeiro o invisível.
depois o visível. E nós estamos vivendo uma espiritualidade invertida. Nós estamos achando que espiritualidade é um esforço humano de ser espiritual, sendo que espiritualidade é um esforço espiritual de ser humano. Vou repetir. Espiritualidade não é como a gente queima o humano para produzir o espírito. Espiritualidade é como a gente é movido pelo Espírito para se tornar o humano que Deus nos fez para ser. Porque Deus foi encontrado em Cristo em figura humana. Amém? Então, é o Espírito gerando na carne um Filho de Deus. Então, não é Espírito nascendo da carne, é carne sendo formada a partir do Espírito. Porque da carne nada se aproveita. Então, nós não somos a espiritualização da carne. Nós somos a encarnação do Espírito. Aleluia, amados. Aleluia. Então, nós temos uma referência absoluta que é o Espírito. E Jesus foi o primeiro de muitos irmãos. Então, do mesmo jeito que o Espírito fecundou o ventre de Maria para dar uma expressão encarnada daquilo que o Espírito pode fazer na forma humana, quando Jesus entregou o seu Espírito, ele iniciou agora uma genética. Então ele era o único que se tornou primeiro de muitos irmãos. Então agora o mesmo Espírito que entrou Maria para formar um humano ser a partir do ventre dela, agora é o mesmo Espírito que entra em nós, testifica em nós que somos Espírito de Deus, para formar irmãos de Cristo à semelhança dele. Aleluia. E aí, o grande desafio nosso é se libertar do aparente, para entender que a fé, como a gente compartilhou hoje à tarde, a fé é a certeza das coisas que não se veem, e a firme convicção de que aquilo que se vê é formado a partir daquilo que não se vê. Então não é o que não se vê formado a partir daquilo que se vê, mas é o que não se vê formado, é aquilo que se vê formado a partir daquilo que não se vê. Porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Então o texto de Davi aqui é para a gente ajudar a gente a entender isso, porque a grande crise em torno de Davi estava justamente no quê? No aparente. Vocês lembram que o povo pediu um rei para Deus? E Deus falou assim, ó, o tipo de rei que vocês estão pedindo vai acabar com a vida de vocês. Vai tomar suas mulheres, suas propriedades, vocês vão ser escravos deles. Mas nós queremos. Porque todo mundo tem rei, nós também queremos. E Deus deu um rei segundo o coração dos homens. E o povo começou a sofrer com esse rei. E sofrer principalmente por perceber que por mais poder que a gente atribua às pessoas, na expectativa de que elas vão nos libertar e poupar daquilo que nos assombra, no dia que elas tiverem que enfrentar o medo delas, elas vão nos deixar falando sozinhos. Então a valentia humana só funciona enquanto você está enfrentando o medo dos outros. Mas na hora que você tem que enfrentar o seu próprio medo, você acaba sendo covarde e largando todo mundo na palhada. Então, o Saul era o mais alto entre os judeus. Saul era mais ou menos 25, 35 centímetros mais alto do que o judeu mais alto. Eu calculo que o Saul devia ter uns 2,10 metros, por aí. O Golias era o gigante dos filisteus. A Bíblia diz que o Golias devia ter mais ou menos uns 2,50 metros, 60. Eu calculo que a diferença entre os dois era uns 30, 40 centímetros. Era uma briga difícil, mas dava para encarar. Não era um trem. Porque às vezes a gente acha assim, que o Golias era gigantão e o Saul, não.
era mais ou menos assim compatível. Deus não colocou para Saul um desafio assim. Não. Agora o Davi está escrito que ele era de baixa estatura. Aí a proporção era totalmente desfavorável. Então você vê o que é o poder segundo o coração do homem e o que é autoridade segundo o coração de Deus. Deus não trabalha numa escala de poder. Deus nos permite conviver com o poder para que a gente seja frustrado de toda a expectativa que a gente possa ter no poder. Então Deus garante que todo filho de Deus se desaponte. Então Deus primeiro nos dá segurança para frustração. Então nós somos pessoas que têm segurança para ser frustrado em toda a expectativa de poder. Aleluia, irmãos. Para a gente desencanar de uma vez e a gente entrar na dimensão da autoridade. E esse era o problema. Quando Deus finalmente quis levantar um rei segundo o coração dele, depois que os homens estavam penando e sofrendo, um rei segundo o coração dos homens, o próprio deixa o Espírito de Deus ministrar. Porque às vezes você fica achando assim, não, mas como é que esse homem de Deus pode estar vivendo isso? Então, vou falar uma coisa para você. Não sobra para ninguém. Samuel era um homem de Deus, ouvia Deus, e ele mesmo, quase que ele vai entrando na onda. Porque quando ele foi lá ungir o novo rei de Israel, o Jessé apresentou todos os seus filhos que tinham porte de rei. Estatura, tamanho, poder. E o Samuel já ia ungindo. E Deus falou, Samuel, você está doido? Tem nada a ver, ué. Está vendo? Como que a mínima distração na nossa vida pode fazer a gente se equivocar quanto às referências de identidade, natureza e vocação. E a gente começar a achar que o propósito de Deus vai se cumprir na nossa vida a partir das competências e não a partir da consciência. E aí o Samuel falou, para lá, para a cerimônia. Tem mais alguém? E aí o Jessé falou, tem um filho meu que está lá cuidando das ovelhas. Vem lá o Davi, não deu tempo nem de tomar banho e trocar de roupa. Então o Davi veio vestido de pastor. Guarda essa informação porque isso é essencial. E foi com roupa de pastor que Davi foi ungido rei. Nós estamos querendo ungir pastor com roupa de rei. E Deus está querendo ungir rei com roupa de pastor. Isso faz muita diferença, viu, amados? A gente fica impressionado pela indumentária, pelo porte. Aí a gente acha que as pessoas estão na condição de liderar o povo porque tem porte, tamanho e poder. E estão adornadas para isso. E Deus quer alguém que seja segundo o seu coração. Chamaram Davi, ele veio, foi ungido com roupa de pastor. E aí vai acontecer a questão lá da guerra dos filisteus contra o povo de Israel. E o representante dos filisteus é um homem que incorpora o visível, enquanto Davi encarna o invisível. Vou repetir. No mundo nós temos uma incorporação do visível, sendo que nós somos a encarnação do invisível. O mundo incorpora referências de poder e nós encarnamos referências de autoridade. E aí está lá aquela confusão toda. O pai do Davi mandou os filhos dele para a guerra. Você está vendo? De novo, o Davi não está qualificado para a guerra. Deixa o menino aqui cuidando das ovelhas aqui e manda. Se o pai dele tivesse entendido o negócio da unção, ele já tinha mandado o Davi na primeira turma, talvez o problema já tivesse resolvido. Mas aí não ia ajudar a gente na história. Então o Davi foi numa segunda remessa para prestar um serviço de entrega, fazer um delivery. Então Davi foi o criador do iFood. Amém?
E um iFood mineiro, porque ele foi entregar queijo. Então vai lá o Davi, fez uma marmitinha de queijo, e o pai dele falou assim: menino, leva uns queijos lá para os seus irmãos, que estão na guerra. Porque entregador de queijo conversa assim, né? E aí vai lá o Davi, fez a marmita. Agora presta atenção do que é um homem segundo o coração de Deus, para a gente ir entendendo essa história. A primeira coisa, então, clara, sobre quem começa a ter, o Davi está começando a ter, ele está sendo ensinado por Deus a respeito de princípios de autoridade. E nós vamos ver com Davi aqui agora alguns princípios de autoridade para que nós possamos cumprir a missão de Deus, de sermos transformados na pessoa que Deus quer que a gente seja transformado, para colocar em ordem o que ainda não está. A igreja brasileira não sofre um país desorganizado. Esse país desorganizado está sofrendo uma igreja imatura. Esse país não tem a culpa do sofrimento da igreja, mas nós, como igreja, temos a responsabilidade do sofrimento dessa nação. Porque a Bíblia não diz que os filhos de Deus estão gemendo à espera de que os filhos do diabo se convertam. A Bíblia diz que os filhos dos homens, a natureza e toda a criação está à espera de que os filhos de Deus assumam a responsabilidade. Não lamente as dificuldades da cidade onde você vive. Assuma a responsabilidade dela. Deus não quer dar uma cidade boa para a igreja. Deus quer levantar uma igreja responsável na cidade. Glória a Deus, amados. E é isso que estava acontecendo. Então agora, o Davi vai ser enviado lá para o campo da guerra, e ele vai pensando que ele foi lá só entregar a marmita. Aí chega lá, o que é a primeira coisa que o Davi faz quando ele recebe essa convocação? Ele transfere a responsabilidade dele para outras pessoas, para que ele possa cumprir esse propósito. Nós não vamos cumprir o propósito de Deus, nós não vamos ser as pessoas em posição de autoridade, se a gente começar a usar a convocação que Deus nos deu para abandonar aquilo que a gente estava fazendo. Davi identifica alguém para assumir a responsabilidade, e então ele vai assumir uma nova responsabilidade. E tem gente que, em nome do poder, do chamado, do ministério, da vocação, abandona aquilo que é a sua responsabilidade. Deixa aquilo lá de qualquer jeito, só porque ele recebeu um chamado de Deus. Receber um chamado de Deus não nos autoriza a abandonar aquilo que era a nossa responsabilidade. Então Davi foi lá, pegou o que ele tinha que entregar, levantou de manhã, deixou as ovelhas com guarda e carregou-se e partiu. Isso é tão claro na vida de Davi, que quando ele chega lá no campo de batalha, e os irmãos dele não estão lá, e ele fica sabendo o que estava acontecendo, veja o que ele faz. Davi deixou a carga que trouxera na mão de um guarda da bagagem e correu para a batalha. Então você está vendo que isso é recorrente na vida dele? Ele não era um cara que abandonava, ele era um cara que tinha sensibilidade de saber com quem ele ia deixar alguma coisa para se ocupar de outra. Amém, irmãos? E muitas vezes, em nome do poder, nós somos pessoas que abandonam e não pessoas que assumem a responsabilidade. Então, às vezes, nós estamos vendo na nossa vocação o direito de abandonar uma responsabilidade que a gente tinha e não de evoluir
na responsabilidade que a gente tem. Sabe por que muitas coisas às vezes não funcionam na nossa vida? Porque em nome de um chamado, a gente se tornou pessoas que abandonam. E aí a gente não gera processo. Em nome de uma meta, em nome de uma vocação, a gente não gera um processo, porque a gente coloca como meta o serviço e não o processo. Davi não abandonou o processo. Amém? E aí, ele vai lá e vai se inteirar. E quando ele chega lá, o Golias está afrontando o exército de Deus. E aí, o Davi queria saber o que era aquilo. Então, Davi falou aos homens que estavam com ele: o que vocês farão com o homem que feria esse filisteu e que está afrontando Israel? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus? E o povo tornou a falar, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Então Davi está tomando o pé da situação, porque ele está entendendo que ele pode assumir a responsabilidade dessa questão, apesar de aparentemente ele não ser a pessoa mais qualificada. E aí, o irmão dele, o Eliabe, dá uma bronca no Davi. É outra coisa que a gente precisa aprender na igreja aqui. E o Eliabe diz assim: Davi, isso é você, né? Você vive se metendo em coisa que não é da sua alçada. Você é um intrometido, Davi. Então aprenda outra coisa aqui. Assim como um chamado de Deus não nos autoriza a abandonar os processos, o chamado de Deus nos obriga a transgredir as expectativas. Isso quer dizer que às vezes a gente vai ter que assumir responsabilidades que aparentemente não são nossas. E o povo de Deus hoje virou uma coisa assim meio esquisita. Eu fico vendo isso hoje no meio da liderança, no meio da igreja, e isso me choca. Você está num ambiente e o cara está ali de braços cruzados só porque aquilo não diz respeito à área dele. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não. Ele é um folgado. Então o chamado dele, a autoridade que ele tem, a vocação que ele tem, é para ele ficar folgado. Ele é um folgado. O trem está pegando fogo ali, ele fala: não, não é minha área. Aí se alguém entrar na área dele, ele fala: opa, agora não, porque essa é minha área. Então Eliabe era desse jeito. Ele não entrava naquilo que era da responsabilidade dele, e quando vinha alguém que aparentemente não tinha essa responsabilidade e assumia, ele ia lá e falava assim: ó, não é porque nós não estamos aqui enfrentando um gigante que você acha que você vai enfrentar. Você está percebendo que existe uma estrutura escravizante do pensamento? As pessoas nem assumem a responsabilidade que são delas, nem deixam assumir. Eu sei que você nunca deve ter visto isso acontecer perto de onde você mora, mas acontece de vez em quando. Amém, amados? Porque é uma relação de direito. Então, o homem e a mulher de Deus não é um delinquente, mas é um transgressor. A gente tem que assumir a responsabilidade da transgressão, sem ser delinquente. Se o Davi fosse um delinquente, ele não conversava, ele não se informava, ele não falava com as pessoas que ele tinha que falar, ele não se submetia aos processos. Mas a gente só vai viver o reino de Deus se a gente tiver disposição de quê? De transgredir. Para chegar até aqui, eu transgredi várias fronteiras, vários limites, várias imposições, várias estruturas, várias comodidades que queriam que eu ficasse na minha posição. Então, todo homem e mulher de Deus, ele transtorna uma realidade, porque ele não se conforma. Então, não vos conformeis com esse século. E muitas vezes nós estamos achando que o reino de Deus vai acontecer a partir de uma conformidade.
Não, amados. O reino de Deus vai se revelar a partir de uma inconformidade. Se você não olhar para a cidade e se indignar com o que está acontecendo, e não começar a transgredir aquilo que foram os limites impostos para que a gente fique acomodado e não assuma a responsabilidade, nós não vamos ver transformação. Esse ministério é fruto de uma transgressão. Vocês estão aqui por conta de uma transgressão. De pessoas que ousaram se meter em questões que muita gente achava que eles não estavam qualificados para assumir. Aí depois vem um punhado de gente que se acomoda a isso e quer desfrutar disso sem ter que se envolver em questões que também aparentemente não são suas. Então não desfrute o que está acontecendo aqui. Se inspire no processo que gerou tudo isso. Vou repetir, amados. Não vem aqui para desfrutar o que está acontecendo aqui. Vem aqui para ser inspirado no processo que gerou tudo isso. Para que você seja filho do processo e não usuário do benefício. Porque se você for usuário do benefício, daqui a pouco você começa a controlar quem tem o direito e quem não tem. E às vezes até uma pessoa que poderia resolver o seu problema, você não deixa, porque você acha que ela está se metendo numa coisa que não é da competência dela, e isso vai interferir numa coisa que seria da sua competência e que você nunca assumiu. Amém? Terceira coisa que a história conta é que quando isso aconteceu, o Saul ofereceu. Eu vou pular algumas partes aqui, senão a reflexão fica longa. Eu quero só salientar alguns pontos que são essenciais. Quando isso aconteceu, o Saul imediatamente ofereceu a roupa dele para o Davi. Amém? Outro segredo para que a gente possa exercer nosso ministério numa perspectiva de identidade, natureza e propósito, e não numa expectativa de competência. Não é a minha capacidade, é a minha vocação, é a minha identidade, é a natureza, e, portanto, é a roupa com a qual eu fui ungido. E o mundo vai tentar colocar em você uma roupa que não é a sua. E o Davi percebeu isso. Ele foi ungido com a roupa de pastor. E o Saul falou, não, agora você vai enfrentar um homem de guerra. Então você tem que enfrentar um homem de guerra com roupas de guerra. Porque ele está pensando numa escala de quê? De poder. E aí tem muitos líderes no Brasil, hoje eu queria falar isso especialmente para os jovens. Tem muitos jovens líderes no Brasil hoje que estão renunciando, que estão negando a roupa com que foram ungidos e que revelam a nossa autoridade de cumprir o propósito para vestir uma roupa que não é nossa e que mais nos atrapalha a cumprir o propósito do que nos ajuda. Tem muito líder hoje brasileiro tentando cumprir o propósito fantasiado. Ele virou uma personagem. Ele está travestido. Ele não é a exata representação daquilo que Deus identificou como princípio de autoridade. Porque ele está achando que porque o outro teve poder naquela roupa, ele também poderia ter poder na mesma roupa, porque é isso que está sendo proposto para ele. Então, muitos homens de Deus e mulheres de Deus, quando começam a se levantar, vem alguém oferecer para ele uma roupa que não é dele. E, para desgraça de muita gente, o povo aceita vestir a roupa. O Brasil está sofrendo uma disruptura de autoridade, porque nossos líderes jovens estão sendo obrigados a vestir uma roupa que não é a nossa. E nem a roupa com que eles foram ungidos para libertar a humanidade da sua escravidão. E estão vestindo roupas que não foi capaz de libertar aqueles que estão nos oferecendo a roupa.
E não foi capaz de libertar aqueles que estão oferecendo a roupa, porque a autoridade não está na roupa. Não está na forma. Glória a Deus, amados. Então, pelo amor de Deus, há uma graça de Deus nesse lugar. E o meu esforço está aqui, quando eu encontro com o Célio, é simplesmente testificar e dizer, pelo amor de Deus, o seu desejo de amadurecer, de desenvolver, de fortalecer o processo, faça tudo isso. Amém? Não é isso que a gente conversa? Todo mundo tem que amadurecer, fortalecer, entender, atuar em outras áreas. Mas eu fico falando para ele, mas pelo amor de Deus, não vista outra roupa que não seja aquela com que vocês foram ungidos. Alguém está entendendo isso aqui? Então ajudem a lembrar uns aos outros. Quarta coisa. E aí o Davi diz assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O povo apresentou para Davi todos os elementos de poder. Antigamente a gente tinha isso aqui no Brasil, né? Eles fizeram o mapeamento espiritual do demônio. Então todo mundo sabia exatamente quais eram os poderes dos demônios. Tanto que pesava, de tanto olhar para o capeta, eu sabia exatamente qual o tamanho da lança, quanto que ela pesava, o capacete, o escudo. Então a gente fica fazendo mapeamento de capeta. Deus nunca mandou a gente olhar atentamente para o capeta. Mandou olhar atentamente para o autor e consumador da nossa fé. Não temos que saber a medida do capeta. Nós temos que saber a medida da nossa fé. Amém? Ele que preste atenção em nós. Amém, mano? Aleluia. Aí o povo apresentou o memorial descritivo do Golias. Então tinha um memorial descritivo. Ó, Davi, é o seguinte, o capacete pesa tanto, o escudo mede tanto, só a armadura dele pesa tanto, a ponta da lança pesa tanto. Aí o Davi foi olhando aquilo tudo, eu imagino que o Golias estava sentado, que a Bíblia diz que ele ficou em pé. E ele devia estar usando assim meio que uma túnica, um saiote. Porque na posição sentado, o Davi olhou para o Golias e viu a única coisa que interessava para ele saber. Esse homem é incircunciso. Talvez não é a parte do seu inimigo que você queria observar. Mas Davi estava arrumando um jeito de saber se o Golias tinha pai. Se ele tinha legado. Se alguém tinha sido fiel a ele o suficiente para apresentar o Senhor para ele. E quando Davi percebeu que o Golias era incircunciso, ele falou, o problema está resolvido. Esse homem é órfão. Ninguém apresentou Deus para ele. Ele pode ter o poder todo que ele tiver, mas ele não conhece a Deus como Pai. Por isso ele pensa como uma divindade. E eu estou aqui para pensar como filho. Então quem pensa como filho, vence aquele que pensa como escravo. Tanto é isso verdade, que quando Golias caiu, todo mundo correu. Não teve um amigo de Golias para ir lá defender ele e acudir ele. É isso, viu, amados? Homens poderosos, impressionantes, magníficos e solitários. Não tem família.
A promessa de Deus é para a família, é para as relações, é para quem assumiu o pacto de fidelidade. Por isso que a palavra de Deus diz que o povo de Deus, apesar de ter a terra prometida como promessa, não conseguia ter autoridade para ocupar a terra prometida, apesar de ter experimentado o poder de sair do Egito. Então o povo experimentou o poder de Deus para sair do Egito, mas não alcançava a autoridade para cumprir a terra prometida. É isso que está acontecendo com muito crente. Nós experimentamos o poder que nos salva, mas não estamos nos apropriando da autoridade para cumprir o propósito. E sabe de onde vem a autoridade para cumprir o propósito? Os homens tiveram que se circuncidar uns aos outros. Eles tiveram que assumir um pacto de fidelidade, de honra e de compromisso uns com os outros. E uma pessoa que sozinha possa ter todo o poder, não vai cumprir o propósito. Porque o propósito de Deus não se revela através de uma pessoa solitária, dotada de todo o poder. O propósito de Deus só se estabelece onde 2 ou 3 estiverem em comunhão. Para Davi era suficiente saber que, por maior que aquele gigante fosse, ele era sozinho. Enquanto Davi representava um povo, o gigante representava a si próprio. O gigante acumulava as expectativas de todo mundo a respeito do poder dele, enquanto Davi representava a fidelidade de Deus em favor de todo mundo. E sabe qual foi o compromisso de Davi com o gigante? Você não morre hoje sem conhecer Deus. Amém? Tem hora que eu penso que nós vamos encontrar o Golias no céu. Porque entre a pedrada e a cabeça decapitada, ele ouviu da boca de Davi que havia Deus sobre Israel. E Davi falou para ele: você não morre ignorante. Aleluia, irmãos. Olha que coisa tremenda. Davi não está usando a fé dele contra Golias, em defesa de si mesmo. Davi está usando a fé dele em favor de Golias. Aleluia. Se ninguém nunca te apresentou Deus, hoje eu vou te apresentar. Na ignorância você não fica. Glória a Deus, amados. Quem crê nessa palavra? Aleluia. Não pense que você tem que usar a sua fé a seu favor contra os problemas. Use a sua fé em favor daqueles que estão com problemas, para que você tenha autoridade. E o Davi foi lá e fez isso. Apresentou e cumpriu. E aí, como é que ele fez isso? A palavra de Deus diz que ele prometeu, porque ele viu que o gigante era incircunciso. A partir do momento que ele viu que o gigante era incircunciso, ele foi lá no riacho. Deixa Deus ministrar o seu coração aqui. Ele foi lá no riacho e pegou 5 pedras roladas. Olha, de tudo que você puder meditar aqui hoje à noite sobre uma vocação que é cumprida a partir de uma noção de identidade e natureza, guarda isso. O Davi não foi lá num lugar sagrado buscar uma pedra sagrada. Aquilo que Davi precisava para vencer o Golias estava exatamente onde Davi ia enfrentar o Golias. Aquilo que você precisa para cumprir o seu propósito não se encontra a quilômetros de você num lugar sagrado. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O recurso que você precisa para vencer suas lutas vai estar exatamente onde você precisa que eles estejam na hora que você for enfrentá-los. Muita gente não consegue vencer seus desafios e cumprir o seu propósito, porque na hora que vê o desafio, vai procurar o recurso num outro lugar. Ele não foi buscar em Jerusalém, não, amados. Ele não foi buscar no templo. Ele foi buscar onde? No riacho que estava passando exatamente onde a batalha ia acontecer. E o que tinha lá dentro do riacho? Algumas pedras que Deus rolou para estar lá onde Davi precisava delas. Deus vai rolar até você tudo aquilo que você precisa para enfrentar suas lutas e ser vitorioso no cumprimento do seu propósito.
Glória a Deus. Está guardando isso dentro do seu coração? Então, a diligência, no sentido de não fugir. A disposição, no sentido de entender que nós vamos assumir coisas que aparentemente nem são da nossa responsabilidade. Amém? A certeza e a convicção da roupa com a qual nós somos ungidos para enfrentar isso. A certeza de que nós vamos enfrentar isso não a partir da nossa competência e capacidade, mas a partir da fidelidade de Deus revelada a nós através das relações. Outra coisa, a certeza de que tudo o que for necessário para enfrentar essa luta vai estar exatamente à minha espera no lugar que eu preciso que elas estejam. Outra coisa, o Davi disse assim para o Saul, para os irmãos dele, para o Golias, para quem quiser escutar: como é que você vai enfrentar esse gigante? Ele falou: é simples. Quando eu estou lá fazendo a vontade do meu pai, vem um leão, eu mato ele. Vem um urso, eu mato ele. Então, do mesmo jeito que Deus foi comigo, com o leão e com o urso, vai ser com o gigante. Sabe o que isso quer dizer? Tenha suas histórias para contar, porque você não vai vencer e cumprir o seu propósito contando as histórias dos outros. Tem muita gente que é bom para contar as histórias dos outros, mas ele não tem sua própria história para contar. E nunca despreze o processo de Deus na sua vida. Você não vai matar o gigante se você não matar primeiro o aperitivo do gigante. O aperitivo do gigante era o leão. Mas tem gente que já reclama do leão. Fala: não, Deus, um leão. Eu sou Davi, não sou Daniel. Leão, você está na história errada, bicho. Você está na história do Daniel. Ele é que tinha uma questão com os leões. O negócio é harpa, música, reino. Aí, gente que lamenta o leão. Mas é o leão que prepara você para quê? Para o urso. Então, se você não lamentar o leão e enfrentar ele com autoridade, aí seus problemas acabaram? Não, agora você está preparado para Deus mandar um problema um pouco maior. Aleluia. Então Deus vai nos colocando de problema em problema, e cada vez maior, porque senão nós não damos conta. Aí vem o urso. Ora, se eu lamentasse o leão, eu lamentaria o urso. Falou: escuta, seu urso, explicar. Quem tem problema com urso na Bíblia é o Eliseu. Ele que teve umas broncas lá, e ele mandou uns ursos comer os meninos lá. Eu nem sei nada de urso. Não. O leão é meu, o urso é meu, porque o gigante é meu. O leão me prepara para o urso, e o urso me prepara para o gigante. E quando você achar que o gigante está muito, ele fica em pé. Está vendo como é que Deus vai trabalhando de autoridade em autoridade? E às vezes as pessoas estão querendo enfrentar as coisas de maneira extraordinária e não sobrenatural. Elas estão querendo que Deus derrame sobre elas um poder extraordinário, e não que Deus desenvolva nelas um senso de autoridade sobrenatural. Então Deus quer me dar uma autoridade que é sobre a natureza do leão, sobre a natureza do urso e sobre a natureza do gigante. Mas eu não quero aprender com o leão, eu não quero aprender com o urso, e depois eu quero que na hora que for enfrentar o gigante, eu vou fazer uma reza braba, Deus vai derramar um poderzão e o gigante vai cair duro. Não, amados, não é assim que Deus conta a história. Aprenda a ter a memória da sua própria história. Porque se você não tiver a memória da sua história, você não vai ter esperança e você vai ser vencido pelas lembranças ruins da sua história. Tem gente que está sendo vencido pelas lembranças ruins da sua história porque ele não tem marcos de memória na sua própria história. Um dos principais profetas da Bíblia estava sendo vencido pelas suas lembranças. Sabe como é que ele venceu lembranças ruins? Ele disse: vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Desde a hora que o Davi chegou lá para enfrentar o gigante, ele está sendo lembrado de coisas ruins, ser intrometido,
você não tem tamanho, nem aqui você devia estar, você não serve para ser rei. Então, se Davi puxasse pela lembrança, ele lembraria que ele foi esquecido, nem foi convocado, agora ele era um entregador de queijo, e ele não tem nem tamanho, cuidador de ovelha, nem roupa ele tem. Saul tentou formar nele uma lembrança. Os irmãos tentaram formar nele uma lembrança. A história tentou impor a ele uma lembrança. Mas sabe o que ele tinha? Memória. Memória são os marcos da presença de Deus que não te deixam confundir nas suas lembranças. Eu teria muita coisa para lembrar. Deus, amados, é onisciente. Deus não se esqueceu dos nossos pecados, senão ele teria um problema de memória. Deus decidiu não se lembrar deles. E sabe como é que Deus consegue não se lembrar dos nossos pecados? Porque Ele chama para Ele mesmo a memória que Ele tem de nós. E a memória que Ele tem de nós é Cristo. Deus não nos trata a partir daquilo que Ele podia lembrar. Deus nos trata a partir daquilo que Ele tem como memória. Tenha marcos de memória na sua vida, senão você vai ser vencido pelas suas lembranças e por aquilo que as pessoas querem te fazer lembrar. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E para concluir, Davi partiu para cima. Meu Deus, nós estamos esperando as encrencas chegar na gente. Se vier bem, se não vier, melhor ainda. Não, amados, nós temos que ser um povo que parte para cima. Davi pôs as pedrinhas lá. Eu tenho uns irmãos que eu gosto. Aí tem gente que fala assim, 5 pedras, porque são 5 ministérios. Eu acho até que pode ser. Mas na minha cabeça, eu acho que Davi não ficou pensando assim, vou pegar 5 pedras, porque são 5 ministérios. Vou pegar uma pedra apóstolo, uma pedra profeta, uma pedra evangelista, uma pedra pastor e uma pedra mestre. Não, Davi não estava... Eu acho que Davi tinha a seguinte memória. Daqui até lá, dá para mandar umas 5 pedras. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance. E enquanto eu tiver tempo, eu corro para cima e vou dando pedrada. Uma hora ele cai. Ou na primeira, ou na última. Tem gente que acha que Davi acertou na primeira porque a testa do gigante era grande. Eu acho que não. Eu acho que Davi acertou na primeira porque ele podia ter acertado na segunda, senão ele não tinha colocado 5. Coloque uma só e é presunção. Coloque 5 e é compromisso. Faça tudo o que você tiver que fazer conforme as suas forças. Se cabe 5 na sua sacola, então é 5 que você põe. Porque se coubesse 10, ele punha 10. Porque ali ele está fazendo de todo o coração, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Eu sou bom de estilingue e o meu negócio é dar pedrada. Então o que couber de pedra na minha sacola é isso que vai ter. Porque eu estou totalmente entregue àquilo que Deus me chamou para fazer. E a minha história é o meu marco de memória, que do mesmo jeito que eu enfrentei problemas menores, eu vou enfrentar os problemas maiores. Estou partindo para cima. No meio do caminho o gigante ficou em pé e Davi não pensou 2 vezes se continuava na corrida dele ou não. Porque no meio do caminho o problema se tornou maior do que parecia ser. O gigante podia ter subido nas costas de um filisteu. E eu acho que Davi tinha corrido o mesmo tanto. Amém? Quem crê nessa palavra? Então receba dessa unção que estava sobre Davi. Para que a gente se torne esse tipo de gente.
gente que não contemporiza, gente que não fica se explicando, gente que não fica esperando uma oportunidade melhor, gente que fica negligenciando uma coisa só porque aquilo não lhe diz respeito. Mas gente engajada, compromissada, disposta, presente, ousada, determinada, sensível. Tem a sensibilidade de perceber os sinais da sua autoridade. Tem a segurança de contar a sua própria história. Tenha certeza de qual foi a roupa com que você foi ungido. Não menospreze se você começou a partir de uma atividade insignificante como ser um entregador de queijo. Amém. Em nome de Cristo Jesus. E essa cidade vai ser liberta. E essa nação vai ser liberta. Por homens e mulheres que não vivem de acordo com a aparência, mas entenderam a sua vocação, a unção de Deus que está sobre a sua vida, para que a gente possa assumir a responsabilidade. Onde Deus nos colocar, na certeza de que onde eu estiver, lá estará o recurso de Deus me esperando para que eu cumpra esse propósito. Eu não vou ter que buscar no Mercado Livre. Amém? Eu não vou ter que aguardar uma semana para o correio entregar. Não, se eu tiver atitude, postura, decisão, compromisso, aonde eu estiver enfrentando a minha luta, lá estarão os recursos. Eu não vou poder me desculpar, falou Deus, bem que eu podia ter matado o gigante, mas onde eu estava faltava pedra. Como muita gente está fazendo. Amém? Se está faltando pedra é porque você buscou no lugar errado. Amém, amados? Em nome de Jesus, vamos ter uma palavra de oração. Homens e mulheres levantados à semelhança de Davi. Homens e mulheres que transgridem, que surpreendem, que não se conformam. Davi não foi enfrentar lá de forma delinquente. Ele respeitou Saul, respeitou os irmãos, mas não se conformou. Não use a resistência do ambiente que você está, da vida que você tem, da empresa que você trabalha, a cidade que você mora, o bairro que você vive. Não use isso para explicar a sua falta de compromisso. Bem que eu queria, Deus, mas o povo não pôs fé. Ninguém entendeu. Faltou oportunidade. Não tente vencer isso com as roupas dos outros e com as histórias dos outros. Saiba exatamente a roupa com a qual você foi ungido. E tenha sempre na memória a história que você tem com Deus.